Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Essa é mais uma aula do nosso curso de Excel e banco de dados. E você vai aprender nessa aula, nós vamos criar mais algumas subs. Mas antes, um detalhe muito importante das aulas anteriores. Eu estive olhando aí a nossa planilha, nosso resultado anterior, e eu percebi uma mudança, um probleminha na hora da gravação. Que ele estava duplicando aqui os endereços dos alunos. Aí eu fui verificar, ele estava duplicando também a data de nascimento, estava fazendo algumas mudanças aí não características. E aí resolvi estudar o código e percebi que existe um problema naquela nossa rotina da Selection Change. Eu vou trocar aqui o nome e vou pressionar o ESC, ou Enter, né? Observe que eu tenho aqui uma observação que eu coloquei justamente para alertar a todos. Quando nós estamos aí no Worksheet Change, no evento Change, eu estava capturando a célula que era o RM da linha onde eu estava alterando. Então toda vez que eu digitasse, deixa eu fazer aqui, eu vou apagar, toda vez que eu digitava uma célula, um conteúdo, e esse conteúdo ele estivesse acima da linha 7, né, estivesse fora dos parâmetros aqui da linha 4 e fosse uma alteração, ele chamaria esses dados. Só que esses dados aqui ele tinha um problema. O VRM, se você notar, ele está atualizando, olha só, ele está captando agora o RM da linha anterior, que é o 7250. Só que esse RM anteriormente, ele estava capturando a data da célula de baixo. Então, eu preciso fazer essa alteração nessa parte do código de onde nós vamos capturar o RM, justamente para que ele possa pegar o RM da linha correta e fazer as atualizações que eu posso. Então, se eu der um F5 aqui agora, a alteração que foi efetuada foi justamente nesse aluno. Então, se eu escrever aqui, Alessandro Trovato, ele vai salvar o Alessandro Trovato. Então, se eu colocar qualquer coisa no endereço, ele vai salvar o endereço de forma correta, sem duplicar a informação. Vamos pegar então aqui um aluno qualquer, eu vou colocar aqui vários X nesse nome, e você vai ver que ele não vai marcar, ele não vai apresentar mais problemas na gravação. Aqui ele marcou de vermelho, mas eu acho que isso aqui era um item anterior. Vamos até ver o que ele está fazendo. Com o target. O target é a nossa linha de destino. Ah, ok. Eu tenho que tomar um cuidado também, porque eu estou mapeando o meu target a partir do momento que eu clico com o mouse. Então aqui a mesma coisa tem que ser mapeada a célula anterior. Se eu estou fazendo uma edição e eu clico aqui nesta célula, veja que ele está marcando como destino a célula outra célula. Deixa eu ver se vai dar certo. Tipos incompatíveis, está certo que agora eu fiz uma alteração de texto em cima de uma célula de data. Depois, quando nós chegarmos no final desse processo, nós vamos recapitular para ver se todas as operações estão sendo feitas adequadamente. Então, por enquanto, vamos fazer com o grosso de todo o nosso trabalho. Quando eu fiz aquela rotina de alteração aqui das linhas 13 e 4, deixa eu ligar o Enable Events também, porque ele já foi desligado. Application.enableEvents igual a false. Opa, igual a true para ligar. Quando nós fizemos anteriormente aqui o clique nesta linha 4, eu compartilhei, né, eu criei duas rotinas, F3 para gravar e F4 para abortar a gravação. Só que se nós analisarmos aqui o nosso código, quando eu clicar sobre estas células, vamos lá ver, eu tenho que pegar aqui o código da minha planilha, exibir código, e Worksheet Change. Então se for a linha 2, vamos ver aqui, coluna 7, Selection Change, se a linha for 2, se a linha for maior que 5 e se a linha for igual a 4. Então, esta é a rotina que está sendo chamada quando eu faço aí o clique na linha 4. E observe que eu tenho aqui duas subs, gravar dados e restaurar dados. Só que nós não temos essas duas subs. Se eu pressionar Shift F2, nós não vamos conseguir acessar essa sub gravar dados. E é o que nós vamos criar nessa aula agora. Então, vindo aqui para o módulo 1, vou interromper a gravação. E neste módulo 1 nós vamos criar uma sub chamado gravar dados. Restaura comando já está ativo, perceba que já está escrito. Agora nós vamos fazer aí a sub gravar dados. Se eu não me engano, esta sub restaurar comandos eu fiz justamente na aula em que eu acabei perdendo, porque eu achei aquelas inconsistências. Então você vai receber aí, ó, faça uma pausa. O restaurar comandos nada mais faz do que desligar os eventos e atualização da planilha, e na célula que vai de A4 até M4, ele apaga o conteúdo para que eu possa digitar novos valores. É quando eu pressiono aquela tecla F3 para abortar. F4 grava e F3 ela faz aí a seleção, a gravação dos dados.
Então, muito bem, vamos lá. Sub, gravar dados. Para que eu possa gravar os dados, eu preciso ter várias variáveis que eu vou manipular, uma para cada coluna. Dá para fazer isso com os objetos type, dá para fazer isso com uma série de valores, mas eu vou utilizar as variáveis no próprio código para facilitar o seu entendimento. Existem N formas diferentes de fazer isso, inclusive usando classes, que é uma coisa que o Guru já ensinou em seus vídeos, o Cláudio já ensinou em seus vídeos, mas nós vamos fazer isso futuramente. Por enquanto eu vou ensinar o método tradicional. Então vamos lá. Din vout série as string. Estou olhando aqui minha colinha para facilitar. Din vout número as integer. Então observe que eu estou criando aqui uma variável para lançar o conteúdo alterado da série, uma variável para lançar o conteúdo alterado do número, vout matrícula data as date, uma variável para alterar a data da matrícula, armazenar, vout nome as string para controle do nome do aluno, din vout data de nascimento para controlar a data de nascimento do aluno, din vout rm as string para armazenar o rm, né, que é o registro de matrícula do aluno, din vout sexo para armazenar o sexo do aluno, din vout endereço para armazenar o endereço alterado do aluno, din vout bairro as string para armazenar o bairro, din vout cidade as string para armazenar a cidade, din vout estado para armazenar o estado, din vout mensalidade as currency para armazenar o valor monetário da mensalidade, din vout vencimento para armazenar a data do vencimento, que vai ser um integer, SQL, que vai ser a nossa variável para armazenar a nossa string SQL, call, que é uma variável para que eu possa controlar as colunas do tipo integer, linha, cn, vai ser a minha conexão com o banco, as new adodb.connection. Se você está assistindo esta como sendo a sua primeira aula do banco de dados e Access no VBA, então você já deve procurar as aulas anteriores onde eu explico por que nós utilizamos esses conectores. Din rs as new adodb.recordset. Perfeito. Vamos definir que a nossa variável w vai ser a minha planilha de manipulação dos dados. E esse nome tem que ser exatamente igual ao que está na minha planilha, senão isso dá um erro. E depois vamos selecionar a nossa planilha para começar as alterações. Lembrando que essa planilha de gravar dados, ela é chamada quando nós pressionamos a tecla F4. Então o que eu preciso fazer é definir, capturar os valores que foram alterados na planilha para essas variáveis. Então vamos lá, capturar novos valores para as variáveis. E a partir dessas variáveis é que nós vamos fazer as gravações dos conteúdos do nosso banco. Vamos lá? vout série vai ser igual a cells 4,1.value. Então vamos lá. Se nós analisarmos aqui a nossa planilha, eu tenho para cada coluna uma informação. A primeira coluna é a série. Então quando eu escrevo aqui cells 4,1, eu estou me referindo à célula da linha 4 da coluna número 1. Então eu estou alimentando a variável vout série com o conteúdo da nova série que eu digitei. Mesma coisa nós vamos fazer com alt número. Poderia criar um array e nesse array alimentar todas as informações? Seria ótimo, mas nesse array possivelmente eu ia ter uma certa dificuldade em encontrar cada um dos itens, a não ser que eu fosse bem criterioso e criasse um array de dados cuja numeração batesse exatamente com o número de colunas, sem alterar as ordens. Ficaria mais fácil para escrever o código, mas aí eu perderia um pouquinho do controle. Eu gosto de trabalhar dessa forma, onde eu sei que cada variável está armazenando determinado conteúdo.
Vout número vai ser igual a cells 4,2, sempre linha 4.value. Sempre vai ser a linha armazenada. Para facilitar, eu posso até colocar aqui, ó, call igual a 4. Se mudar, opa, call não, aqui no nosso caso é a linha que vai ser igual a 4, eu não criei uma variável chamada linha. Vamos criar din ln as long. ln vai ser igual a 4. Então, ao invés de colocar o número 4, eu posso colocar aqui ln, e toda vez que houver uma alteração, eu posso substituir o início da minha variável aqui sem interromper, sem atrapalhar todo o meu código. Vout matrícula data vai ser igual a cells ln,3.value. Se nós analisarmos, coluna 3, matrícula data. Vout nome vai ser igual a cells ln,4.value, que é a alteração do nome da pessoa. Na coluna 5 nós temos o sexo. Vout sexo vai ser igual a cells ln,5.value. E a variável Vout data de nascimento, nasce, vai ser igual a cells ln6.value. Vout rm vai ser igual a cells ln,7, ou seja, a coluna 7, que é o valor do novo RM que foi colocado aqui por aquele nosso incrementador automático. Se você se recorda, nós criamos uma rotina que faz o incremento do RM para facilitar. Próximo, Vout endereço vai ser igual a cells ln,8.value. Vout bairro vai ser igual a cells ln,9.value, coluna 9. Vout cidade vai ser igual a cells ln,10.value. Vout estado vai ser igual a cells ln,11.value. Vout mensalidade vai ser igual a cells ln,12.value. E Vout vento, né, vencimento vai ser igual a cells 4 ou cells ln,13.value. Com isso, nós conseguimos mapear cada uma das colunas com a informação que foi alterada pelo nosso usuário. Dá para fazer já o tratamento para evitar que a nossa matriz, a nossa gravação ocorra sem problemas. Eu poderia verificar se existe realmente uma data na nossa variável, a data de nascimento, se o sexo só tem uma única letra. Aliás, um detalhe interessante, como nós vamos colocar aqui Vout sexo com apenas uma letra, você pode definir aqui em cima, na string, se você colocar vezes 1, nós estamos criando uma string do tipo, né, chamada Vout sexo com apenas um caractere, que vai ser feminino ou masculino. Se nós tentarmos armazenar 2 caracteres nessa variável, vai haver um erro. Próximo passo, nós vamos começar então a fazer a atualização do banco de dados. Então, atualização do banco de dados. E a partir desse momento nós vamos criar aqui a nossa conexão. Veja só, se eu der aqui um set cn, vai ser igual. Vai ser um new, eu fiz diferente, new adodb.connection cn.open. Na verdade, como eu já declarei isso, eu não tenho problema, eu posso já declarar direto. cn.open igual a conexão db. Eu vou apagar essa linha aqui, porque como eu já defini a palavra new aqui na parte de cima, eu já estou criando uma variável conectora do tipo novo connection do Adobe, né, do ADODB. E aí eu estou prontinho já para usar com o Open. E ele vai buscar nessa subconexão DB a minha string de conexão. Agora o nosso próximo passo vai ser procurar se já existe um URL. Porque imagine que eu estou tentando fazer a gravação de os dados e eu não quero que ele sobreponha ou grave em duplicidade. Por isso nós vamos criar essa rotina que vai validar essa informação.